Dando continuidade à história Castelos de Areia, escrito por Américo Simões. Todo amor é sagrado. Histórias de saída do armário. Desde que Hugo se assumiu, Vanessa passou a acompanhar os seus passos pela internet. Foi assim que ela descobriu depoimentos de muitos jovens e adultos a respeito do dia em que também se assumiram gays, perante os seus amigos e familiares. Quando me descobri gay, para despistar qualquer suspeita a meu respeito, eu me tornei um esportista nato. Por isso eu me faria mais masculino. Por não me aceitar, eu quis também ter esposa, filhos, cachorros e tudo mais que uma família heterossexual tradicional tivesse por direito. Se eu fizesse tudo isso, pensava na ocasião, me tornaria um heterossexual e a minha vida seria perfeita e feliz. Por eu viver contendo dentro de mim 24 horas por dia quem eu realmente era, quais eram os meus verdadeiros sentimentos, eu vivia sempre muito estressado. No fundo, o que eu mais queria era tirar esse peso das minhas costas, ainda que não tivesse forças para isso. Um dia, voltando de uma festa com uma amiga, uma das pessoas mais importantes da minha vida, eu disse repentinamente para ela: Debbie, eu sou gay. Ela simplesmente respondeu com a maior naturalidade do mundo: Ok. Depois conversamos a respeito por quase 3 horas. Foi a primeira vez que eu consegui me sentir eu mesmo. Finalmente, eu poderia ser eu mesmo. Aí contei para outra garota que também significava muito para mim, e a reação dela foi a mesma. O que me deixou ainda mais estimulado para me mostrar a todos como eu realmente era. Chegou a vez então de eu contar para minha mãe. Foi no Natal. Cheguei nela e disse: Mãe, eu tenho algo para lhe dizer. Eu sou gay. Para o meu espanto, ela respondeu: Levou tempo para você admitir isso, hein, Patrick? O que você quer para o jantar? Mediante a sua resposta, exaltei-me. É só isso? E ela pacientemente me respondeu com a maior naturalidade do mundo: Sim, eu sou sua mãe. Eu o amo sob qualquer circunstâncias. E se o seu pai estivesse vivo, saiba que ele lhe diria o mesmo. Fiquei confiante desde então. Não mais temia quem eu era no íntimo. Hoje eu sinto orgulho de ser quem eu sou. Confortável em dizer que sou gay. Se não posso aceitar a mim mesmo como sou, ninguém pode. Essa é a maior lição que eu aprendi. Sei, porém, que para muitos aceitar-se leva um tempo. Não acontece da noite para o dia, mas quando se aceita a si mesmo, não há nada na vida que possa nos fazer novamente nos sentir inferiores ou irritados com piadinhas a respeito dos gays. É como uma garota de nariz grande, que quando aceita o seu nariz como é, deixa de se importar com qualquer piada a respeito dele e as próprias piadas acabam por causa disso. Vanessa gostou tanto do depoimento do Patrick de Cardiff, da Inglaterra, que quis assistir a outro. O próximo foi de Kelvin, um rapaz de Tampa, na Flórida. Na escola, desde os meus 8 anos ou 9 anos de idade, eu me tornei alvo de piadas por ser um CDF. Quando eu percebi que era gay, pensei: se eles descobrirem que sou gay, as provocações serão ainda piores. Por isso, desde então, eu fiz tudo para não ter a palavra gay associada à minha pessoa.
Isso se tornou um peso em minha vida e, quando não suportei mais, desmoronei em frente a uma grande amiga. Entre lágrimas, eu desabafei: Angelina, eu sou gay. Ela riu de mim e disse: É só isso? Pensei que fosse algo grave, que alguém da sua família houvesse morrido, que você tivesse sido preso e precisasse de mim para contar aos seus pais. Comecei a rir em meio às lágrimas. Ainda que a sua reação tivesse sido positiva, permaneci dentro do armário. Cheguei até a espalhar a notícia de que eu e Angelina estávamos ficando. Um dia, então, muito sabiamente, ela me disse: Se ao saberem que você é gay, as pessoas não reagirem positivamente ao fato, Kelvin, penso que elas sinceramente não merecem fazer parte da sua vida. Ao me abrir com a minha irmã, ela começou a chorar, deixando-me arrependido por ter me aberto com ela. Ela então me explicou o porquê da sua reação. Choro por medo do que você possa vir a passar nas mãos dos preconceituosos. Eu não quero vê-lo sofrendo por isso, Kelvin. Quero vê-lo sendo o que é sem ser massacrado pelos intolerantes. Ela então me abraçou e me beijou. O próximo a saber foi o meu irmão. Estávamos assistindo Netflix e eu lhe disse, ao que ele simplesmente me respondeu: Isso não vai mudar nada entre nós, Kelvin. Continuarei amando você do mesmo modo, meu irmão. Ao revelar para minha mãe, ela me perguntou: Como você sabe que é gay? Se ainda não teve uma experiência gay. Como sabe que não é heterossexual se ainda não teve uma experiência heterossexual? A pergunta dela me fez questioná-la. Pergunto mesmo a você, mamãe. Como você sabe que não é lésbica se nunca teve uma experiência lésbica? Logo ela me abraçou e me disse o quanto me amava. Meu pai pareceu-me lidar melhor com a situação. Estarei sempre apoiando você, Kelvin. Não importa se você é homo, bi, trans ou marciano. Ainda sou o seu pai. Continue contando comigo sempre. E ele me abraçou. Naquele momento, eu percebi que as pessoas que realmente amam a gente compreendem que ser gay não define a sua pessoa. É apenas uma parte do que você é. E a minha família me ajudou a compreender isso. Quando eu contei à minha avó, ela também me apoiou de imediato. O que muito me surpreendeu, afinal, ela vem de uma geração que cresceu ouvindo que ser gay era errado, imoral e demoníaco. Ao reencontrar os meus amigos de colegial, contei a todos e tive a sorte também de me apoiarem plenamente. Gravei esse vídeo no YouTube para ajudar qualquer outro que viva o mesmo conflito que eu vivi e dar esse passo importante na sua vida e para que possa ser quem realmente é na sua alma. Este depoimento deixou Vanessa ainda mais emocionada. Nunca pensou no quanto era difícil para muitos lidarem com a sua homossexualidade. O próximo depoimento dizia: Apaixonei-me pelo meu melhor amigo de escola, com o qual eu comecei a ter um romance secreto. Uma amiga minha, que era babysitter na casa da melhor amiga de minha mãe, soube de tudo e contou para a patroa, que imediatamente ligou para minha mãe, que no mesmo instante ligou para mim no celular e perguntou: Daniel, você é gay? Diante do meu silêncio, ela repetiu a pergunta e eu acabei respondendo que sim, pois era verdade. Ela suspirou e disse: Eu não quero mais você em casa, Daniel. Foi um choque para mim. Jamais pensei que mamãe reagiria dessa forma comigo. Sem ter para onde ir, acabei indo para a casa do meu namorado, que vivia com os pais, e ali ninguém também sabia nada sobre ele. Foi um momento muito difícil para nós dois. Se eu tivesse com quem conversar a respeito, talvez eu tivesse me sentido melhor.
mas também não me sentia preparado para me abrir com alguém. 5 dias depois, a minha mãe me ligou dizendo que precisava conversar comigo pessoalmente. Voltei para casa e ela me disse que fez o que fez porque ficara em choque com a notícia. Admitiu que fora precipitada e imatura e me pediu desculpas. Eu amo você, Daniel. Desde que você se sinta feliz assim, eu me sinto feliz por você, disse-me ela, muito emocionada. Abraçamo-nos e choramos um no ombro do outro. Desse dia em diante, a minha mãe me apoia totalmente e eu faço o mesmo por ela. Ela me ama e ama o meu namorado também. Não foi dessa forma que eu gostaria de ter saído do armário. Eu preferia ter me sentado diante dela e falado com calma a respeito da minha sexualidade, sem ter sido exposto como eu fui por uma linguaruda. E para encerrar esse depoimento, aqui vai um conselho. Quando você quiser se assumir para os seus pais e eles não reagirem como você espera, lembre-se do quanto foi difícil para você mesmo aceitar que era gay. Ou seja, eles também carecem de tempo para aceitar a ideia. Daniel Gonzalez, do Novo México, Estados Unidos. Sim, aquilo era um fato irrefutável, admitiu Vanessa, com os seus próprios botões. Sem saber ao certo o porquê, ela quis rever o início do depoimento. Apaixonei-me pelo meu melhor amigo de escola, com o qual eu comecei a ter um romance secreto. Isso a fez pensar nos seus amigos de escola, se 2 deles não teriam vivido o mesmo. O próximo depoimento a que assistiu dizia: Eu, Roger Kidman, sabia que era gay desde garoto. Depois de muito refletir, eu decidi contar para o meu melhor amigo durante a passagem de Ano Novo. Faltavam poucos minutos para meia-noite e eu disse para mim mesmo: não posso começar outro ano me sentindo sufocado por isso. Vou assumir quem eu sou e ponto final. O meu melhor amigo reagiu normal à notícia e prometeu me ajudar a contar para os meus pais. No dia combinado, eu estava elétrico de tanta ansiedade. Os minutos passavam e nada do meu amigo chegar para me ajudar naquela tão difícil tarefa. Minha mãe, percebendo o meu estado, perguntou-me qual era o problema. Acabei dizendo: Mãe, eu tenho algo para dizer a você. Ela pôs de lado a revista que lia, olhou bem para mim e lhe disse: Sou gay. Diante do seu silêncio, perguntei aflito: Mãe, você não vai me dizer nada? E ela me respondeu: Isso o faz diferente, Roger? Não, né? Eu ainda o amo. Sim, você ainda é o mesmo jovem com quem eu convivi há anos. Nada mudou. Continuarei amando você incondicionalmente e sempre o amarei. Eu me senti aliviado. Ao contar para minha irmã e o meu irmão, ambos também reagiram positivamente. Mas quanto ao meu pai, por ter origem muçulmana, eu sabia que não seria nada fácil para ele aceitar o fato. Todavia, ele me surpreendeu com um sorriso e um abraço. Desde então, tornamo-nos muito mais próximos do que antes. Hoje somos muito mais amigos. Se eu soubesse que teria sido algo tranquilo, não teria sofrido tanto por antecipação. A minha decisão de ano novo, querer ser o que eu realmente era, diante de tudo e de todos, foi sem dúvida a melhor decisão de todos os tempos. Mas aqui vai um conselho. Se você suspeita que alguém seja gay, a melhor coisa que você pode fazer por essa pessoa é deixá-la em paz. Não pergunte: você é gay? Se for, ela mesma lhe dirá quando se sentir segura para fazer.
Roger Kidman, de Sydney, Austrália. Vanessa quis ouvir o finalzinho do depoimento novamente. Mas aqui vai um conselho. Se você suspeita que alguém seja gay, a melhor coisa que você pode fazer por essa pessoa é deixá-la em paz. Não pergunte: você é gay? Se for, ela mesma lhe dirá quando se sentir segura para fazer. Algo agitava em seu cérebro, algo que começou a deixá-la inquieta. O próximo depoimento dizia: houve uma época em que eu quis me encarar no espelho e dizer: eu sou gay. Mas eu não tive coragem, nem eu, nem aquele que se tornou o grande amor da minha vida. Tornamo-nos namorados na faculdade. Ele era do sul e eu do leste. Apesar de toda a paixão, mantivemos o nosso relacionamento em segredo, porque nenhum de nós se sentia seguro o suficiente para assumi-lo diante de todos. Formamo-nos e cada um voltou para sua cidade. Falávamos-nos todas as noites e fazíamos plano de nos encontrar toda vez que fosse possível. Sempre que ele viajava a trabalho, eu ia me encontrar com ele na cidade em que ele estava. Fizemos isso por pelo menos 2 anos. Cansados de viver em segredo, decidimos expor a todos a nossa relação. Quando eu estava prestes a tomar um voo para sua cidade, para juntos contarmos aos pais dele sobre nós, ele me ligou dizendo que havia sido internado no hospital com pneumonia e que não poderia concluir, pelo menos por hora, o que havíamos planejado. Eu quis ir visitá-lo, mas ele se opôs à ideia terminantemente. Meus pais estranharão a sua presença, por favor, não venha. Com eles aqui não poderemos conversar abertamente, portanto, disse-me ele com aflição. Fiquei muito decepcionado com a sua reação, afinal, havíamos combinado de revelar tudo a todos de qualquer modo. Ao final da ligação, ele me disse que me amava muito e que eu rezasse por sua melhora. Foi a última vez em que nos falamos. Ele morreu dias depois, minutos antes de completar o seu 24º aniversário. Soube disso porque, ao ligar para o seu celular, o seu pai o atendeu e me contou. Diante do meu desespero, eu contei aos meus pais toda a verdade. Pai, mãe, o Todd não era meu amigo. O Todd e eu éramos namorados. Ele foi o meu namorado por quase 7 anos. Papai me abraçou e choramos juntos. Minha mãe também me foi muito amorosa e solidária. Decidi não contar para a família do Todd que ele era gay, para preservar a imagem que eles tinham do filho e a que o próprio Todd parecia fazer questão de manter. Os metafísicos dizem que o emocional abala o físico, que muitas doenças surgem por causa dos nossos abalos emocionais. Raiva contida, medo, inseguranças. Isso me faz pensar, se o Todd não adoeceu, porque no íntimo ele temia imensamente contar a verdade a todos, especialmente aos seus pais. Só então eu me toquei que fora ele, sempre ele, quem nunca quis revelar nada a ninguém, deixando sempre para depois tal possibilidade. De tão apaixonado que eu estava, eu não percebia o seu desespero e o quanto lhe era perturbador assumir a sua homossexualidade perante todos. O seu medo se dava, indubitavelmente, porque ele crescera numa sociedade que julga o relacionamento homoafetivo um erro, um equívoco, uma aberração, uma indecência. Se vivêssemos numa sociedade mais tolerante, com todos aceitando as pessoas simplesmente como elas são, isso certamente não teria acontecido. Muito progresso já se fez pela comunidade LGBT. Entretanto, muitos gays ainda vivem o mesmo drama do Todd, que, a meu ver, levou-o à morte. Jovens lésbicas, gays e bissexuais
são 4 vezes mais propensos a cometer suicídio. É fato. Portanto, seja você um gay, jovem ou adulto, você não está sozinho. Há muitas pessoas que podem apoiá-lo diante disso. Procure saber quem são. Espero um dia viver num mundo onde não importa quem você ama, desde que você esteja feliz. Eduardo Russi, de Toronto, Canadá. Esse depoimento tocou Vanessa ainda mais forte. Jamais imaginou o quanto era difícil para um gay viver em sociedade e se assumir diante dos seus. E novamente algo se agitou em seu cérebro. A hora da verdade. E Vanessa se lembrou do que um dos rapazes dissera num dos depoimentos que assistira há pouco. Apaixonei-me pelo meu melhor amigo de escola, com o qual eu comecei a ter um romance secreto. Surgiu então a imagem de Christopher e Hugo, juntos na sala de aula. Christopher e Hugo sempre foram juntos em qualquer lugar. Christopher e Hugo inseparáveis. Quando deu por si, Vanessa olhava para o marido como se o visse agora por um novo ângulo. O que foi? Assustou-se Christopher diante do olhar pensativo da esposa voltado para ele. Vanessa não lhe respondeu de imediato, o que só serviu para deixá-lo ainda mais irritado. No que está pensando, Vanessa? Por que me olha assim? Os olhos dela responderam muito antes do que as suas próprias palavras. Ao perceber o que diziam, Christopher estremeceu e recuou o rosto. Então, ela finalmente transformou em palavras o que se passava em sua mente. Aquele dia, Christopher, o dia em que você surtou, não foi porque o nosso casamento atrapalhou seus planos de se tornar um grande jogador de futebol que você tentou me matar, não é mesmo? Os olhos dele tremeram. Houve uma pausa antes de ela prosseguir. Uma pausa onde o desconforto se espalhou pelo ar. Então é isso, continuou ela, surpresa com as suas próprias conclusões. É lógico. Por isso você estava com tanto ódio de mim, da vida e do Hugo. Christopher resolveu reagir, negar, impedir a todo custo que a verdade viesse à tona. Pare de imaginar coisas, Vanessa. Não é imaginação alguma, e você sabe bem disso. Bobagem. Você e o Hugo, vocês se amavam, não é mesmo? É isso sim. Como eu não percebi isso antes? Cale a boca. Calo não. Vanessa estava transformada. Tudo agora fazia sentido. Você só se casou comigo para esconder de todos a sua homossexualidade. Por isso quis se casar tão rápido. Nunca gostou de mim, por isso está sempre descontente. Nunca me toca, nunca me quer como mulher. Fui tão tola. Era com o Hugo que você gostaria de ter ficado. Era ao lado dele que você gostaria de ter passado os dias, meses, os anos. Ao lado dele que pretendia ser feliz. O rapaz abaixou a cabeça, já sem forças para lutar contra tudo aquilo. Ele desmoronou. Por que, Christopher? Por que você jogou tudo para o alto? Se o Hugo o amava e você a ele, por que não levou adiante esse amor? Chega! Berrou ele, explodindo em lágrimas. Agora eu entendo por que há tanta tristeza em seu olhar. Porque, por mais que tenhamos feito conquistas ao longo desses anos casados, a tristeza permanece. Christopher parecia agora definhar diante dela. Não estou aqui para julgá-lo, Christopher. Estou aqui para ajudá-lo a ser feliz, porque ainda há tempo. Já que não havia mais como remediar a situação, Christopher se rendeu às fortes emoções. Deixou seu corpo cair novamente no sofá e apoiou a cabeça entre as mãos.
Quando voltou a encarar a esposa, ambos tinham os olhos vermelhos e lagrimejantes. Ela então se sentou ao seu lado e procurou lhe transmitir alguma paz. Você se submeteu a tudo isso só para agradar o seu pai e a sua mãe, não foi? Que loucura! E ao mesmo tempo, que coragem abrir mão de um sentimento tão profundo por alguém que tanto amava para poder ficar bem diante dos seus pais. Deve ter sido muito difícil para você. Ainda é, não é? Por isso que naquele dia você surtou. Eu também surtaria se estivesse no seu lugar. Ela tomou o ar, enxugou as lágrimas e completou. Para poupar os seus pais, para se poupar, você acabou detonando a sua felicidade. Isso tudo é muito triste, Christopher. Ele voltou a encará-la, aflito e ansioso, com muita coragem, ele admitiu. Eu quis assim, alegrar os meus pais sendo hétero, pelo menos fingindo ser um. Mas o motivo real que me levou a me afastar de Hugo, bem, ele mordeu os lábios, ainda receoso em admitir. Diga. Ele tomou o ar e disse. Quando meu pai nos pegou juntos no trailer, ele jurou que se nos pegássemos novamente lado a lado, mataria nós dois. Eu tinha de proteger o Hugo. Só mesmo me afastando dele, eu poderia deixá-lo em segurança. O trailer, murmurou Vanessa. Foi por isso que você... Sim, porque era onde nos encontrávamos. Era tão difícil olhar para lá e me lembrar de tudo que vivemos ali. Uma breve pausa e Vanessa perguntou penalizada. Mas por que você abandonou o futebol? Por que desistiu de assinar o contrato? Porque isso me reaproximaria de Hugo. Ao saber que iríamos morar no mesmo local em Sydney, desisti. Eu estava decidida a fazer minha mãe e o meu pai felizes, e eu faria. Mesmo que isso lhe custasse a própria felicidade? Sim, porque o sonho da minha mãe era ter netos e me ver casado como todo jovem heterossexual. E o meu pai queria um filho que continuasse honrando a memória dele, do seu pai e antepassados. Vanessa pegou a sua mão, entrelaçou seus dedos aos dele e foi sincera mais uma vez. Saiba que você pode contar comigo, Christopher. Ela o abraçou e os dois choravam convulsivamente. Não conte nada a ninguém, Vanessa, por favor, implorou ele em meio ao pranto. Eu não quero ser uma vergonha ainda maior do que eu já sou para o meu filho no futuro. Confie em mim. Promete? Prometo. Christopher sentia agora um profundo alívio, como se um peso tremendo houvesse sido tirado de suas costas. E havia mesmo. No minuto seguinte, ele e Vanessa conversaram, trocando ideias com muito mais sinceridade e alegria por parte de Christopher do que em todos aqueles anos de convívio. Por fim, ele lhe fez um pedido muito sério. Não me abandone, Vanessa, por favor. Se me abandonar, agora que o Hugo se assumiu gay, todos vão pensar mal de mim por eu ter sido amigo dele por tanto tempo. Não faça isso comigo, eu lhe imploro. Mas, Christopher, não é justo que você continue me usando para encobrir os seus sentimentos. Apesar de amá-lo, eu também mereço ser feliz. Me dê um tempo, Vanessa, por favor, até que eu arranje outra garota para se esconder atrás dela, como fez comigo nesse tempo todo. Você acha mesmo certo fazer isso com outra mulher? Que também quer ser feliz ao lado de um cara que realmente a deseje e a ame como mulher? Não, não é mesmo? E novamente ele se encolheu todo, sentindo-se completamente sem norte. Peço-lhe calma, Christopher.
Como lhe disse há pouco, eu quero ajudá-lo e vou. Acharemos juntos uma solução perfeita para o nosso caso, não se preocupe. E os olhos dele, minando água sem parar, voltaram a olhar suplicante para ela. Dias depois, Vanessa chegava de surpresa ao consultório do Dr. Paul Summerfields. Vanessa? Exclamou o sujeito feliz por revê-la. Que surpresa mais agradável! Algum problema? De saúde, não, respondeu ela rapidamente. Você está diferente, comentou ele, admirando seu aspecto. É porque eu resolvi dar um novo rumo à minha vida, Paul. Ele enviesou o senho, querendo entender. Meu casamento acabou. Eu e o meu marido percebemos que, com o passar do tempo, tornamo-nos muito mais amigos do que marido e mulher. Por isso você está feliz? Sim, porque agora eu posso seguir por uma nova trilha em busca da felicidade. O médico parou em frente a ela, tirou uma mecha solta dos seus cabelos que caía sobre seus olhos, prendeu-as atrás de sua orelha e a meia voz admitiu: ainda continuo muito afim de você, Vanessa. Eu não diga mais nada. E ela não poderia porque ele a beijou, feliz e apaixonado. Assim que Paul e Vanessa decidirem ficar juntos, Vanessa precisou pedir o divórcio a Christopher. Não faça isso comigo, Vanessa, você me prometeu, desesperou-se Christopher a olhos vistos. Sim, mas como eu posso ser feliz ao lado de outro cara, continuando casada com você, Christopher? As pessoas falariam, julgar-me-iam mal. Portanto, o divórcio para mim, para nós, na verdade, é a melhor solução. Assim, tanto eu quanto você teremos a chance de ser felizes realmente. O que eu e você vivemos não foi um casamento, não aquele que sonhamos. Mas se eu ficar sozinho, você é o pai do meu filho. Eu quero vê-lo bem e, quem sabe, feliz. Para isso, logicamente, você terá que se ajudar, Christopher. Felicidade alguma chega sem que haja uma colaboração da parte de uma pessoa para que isso aconteça. Lembre-se disso. Assim que soube do divórcio entre Christopher e Vanessa, Sônia Mendonça tomou uma condução para Mona Valley. Diante da nora, fez-se clara e direta. Não faça isso com Christopher, Vanessa. Por favor, não faça. Ele pode não ser o melhor marido do mundo, mas ele gosta de você. Eu também gosto dele, dona Sônia. Na verdade, o amo. Só mesmo por amor eu teria permanecido ao lado dele, que sempre me tratou com tanta indiferença e desamor. O que vivemos nunca foi um casamento feliz, não aquele que sonhei para mim, e o Christopher no íntimo sonhou para ele. A senhora mesma sabe que, quando um casamento não vai bem, o casal se separa. Aconteceu também com a senhora, e pelo que eu sei, foi a senhora mesma quem pediu a separação para o pai de Christopher. Mas nesse caso é diferente. Diferente por quê, dona Sônia? Diferente em quê? A mulher não soube o que responder. Simplesmente partiu sem querer dizer adeus a Vanessa. Diante do filho, Sônia lhe deu inúmeros conselhos. Você vai sair dessa, meu filho. Bonito como é, vai encontrar outra moça rapidinho. Uma até mais bonita do que a Vanessa. Você vai ver. E por falar em Vanessa, só agora eu percebo que ela nem era tão bonita assim. Para lhe dizer a verdade, sempre a achei muito parada e sem graça. Não lhe disse isso antes, para eu não parecer uma daquelas sogras implicantes. Mas verdade seja dita. Christopher, como sempre, ouviu tudo submisso à mãe. Que bom, meu filho, que bom você ter se afastado do Hugo Martini, depois da pouca vergonha que se tornou a vida dele. Se continuassem amigos, você também seria mal falado pelas pessoas. Eu só não entendo uma coisa. Juro que não.
Como Deus pode permitir que um mau exemplo como ele ganhe tanta fama e prosperidade na vida? Como? Mas certamente a carreira dele como jogador acabou. E se não acabou, está prestes a acontecer. E Christopher ouviu tudo novamente em silêncio, submisso aos valores da mãe, sem protestar. Sônia Mendonça voltou para sua casa em Sydney, visivelmente preocupada com os rumos que a vida do filho havia tomado. David, querendo muito ajudar, sugeriu: traga seu filho para cá, dona Sônia, onde ele possa levar uma vida diferente e prosperar, não mais viver mergulhado naquele lugar sem futuro e solitário. Trazê-lo para cá? Sim, faça com que ele, pelo menos, passe uma temporada aqui. Sydney é uma cidade muito bonita, com muito para se entreter. Não sei se ele aceitará, dona Sônia. A senhora mesma me disse que ele, quando criança, sentia muita falta da senhora e a senhora dele. Portanto, agora a senhora pode reparar esse distanciamento. Ao saber da sugestão de David, George Romero concordou plenamente. O David está certo, Sônia. Também acho uma excelente ideia você trazer o Christopher para passar um tempo aqui em Sydney, conosco, onde ele poderá se distrair com a cidade e quem sabe até arranjar um emprego melhor e ser mais feliz nesse recomeço de vida. Sônia, fuzilando o marido com os olhos, respondeu secamente: Não, George, não mesmo. Não? Mas como assim? Não sou louca de trazer o meu menino para essa cidade infestada de viado por tudo quanto é canto. Viados que podem fazer a cabeça dele, levá-lo para um mau caminho. Não, não mesmo. O Christopher deve permanecer onde está. Lá é muito mais seguro para ele. Mas, Sônia, nem mais nem meio mais, George. Assim será e não se fala mais nisso. Além do mais, com David morando nessa casa, seria uma péssima influência para o Christopher. Nisso, David bateu à porta do quarto do casal. Entre, falou ela irritada. Dona Sônia, seu George, a válvula de descarga do banheiro quebrou. Eu poderia usar o banheiro de vocês? Claro, respondeu George rapidamente. E visto que o rapaz permaneceu parado, o dono da casa acrescentou: Vá lá, David, fique à vontade. É que... gaguejou David, relanceando os olhos para Sônia. O que há? Qual é o problema? O adolescente nem precisou responder, Sônia fez por ele. É que eu não gosto que outros usem o nosso banheiro, George. Por isso deixo trancado e só abro quando volto para casa. Você o quê? Vai me dizer que você nunca deu conta do fato, George. Já o encontrei algumas vezes fechado, mas, afinal, por que você faz isso, Sônia? Eu já disse, eu não gosto que outros usem o nosso banheiro. Você quer dizer que não gosta que o David use o nosso banheiro, é isso? É isso sim. Não sei com quem ele anda. Se já contraiu alguma doença contagiosa? Portanto, George estava mais uma vez perplexo diante da esposa. Ok, Sônia. Mas de qualquer modo, o David agora precisa de um banheiro. Ele pode usar por hora, depois desinfeto tudo. Sônia! O que é, George? Virou tolice agora da minha parte querer me proteger, preservar a minha saúde? E novamente o sujeito ficou sem fala. Um minuto a mais e Sônia explodiu. Quer saber de uma coisa, David? Para mim chega. Você já ficou nessa casa por tempo demais. Procure outro lugar para morar e rápido. O adolescente muito calmamente respondeu: A senhora tem toda a razão, dona Sônia. Permaneci nessa casa por tempo demais. Ainda hoje eu vou para a casa de um amigo meu. Ele também está precisando de alguém para dividir um loft em que mora. Vá mesmo. Ao perceber que o jovem trançava as pernas, George exigiu que Sônia lhe desse a chave para que David pudesse usar o banheiro.
Erga a tampa, gritou ela sem nenhum tato. E não mije fora da privada. George estava novamente inconformado com a reação de sua esposa. Naquele mesmo dia, David juntou suas coisas e se mudou para a casa do amigo, ali mesmo no bairro, como havia decidido. Sônia sequer se comoveu com os agradecimentos que ele fez ao casal por terem-no acolhido naquele momento tão difícil de sua vida. Casa comigo? Outra notícia bomba que tomou as manchetes dos jornais nas semanas que se seguiram foi a decisão do time americano em rescindir o contrato com Hugo Martini. Hugo ficou arrasado. Era chocante demais saber que nada do que ele havia feito de bom para o time em questão tivera peso positivo diante do fato de ele ser gay. Gabriel tentou consolá-lo e muitos fãs que Hugo conquistara ao se assumir gay também, por meio de inúmeros e-mails, muitos daqueles que já eram fãs de Hugo como jogador de futebol e continuaram sendo porque não se importaram com o fato dele ser gay. Também lhe enviaram mensagens de solidariedade. Havia, certamente, os chamados haters, que concordaram com a atitude do time, afirmando que é assim mesmo que todo homossexual deve ser tratado. Para esses, Hugo não deu trela. A vida era muito curta para se perder tempo lendo quem só está disposto a disseminar o ódio, a intolerância e o preconceito. Diante dos últimos acontecimentos, Hugo comentou com Gabriel: Eu estava aqui pensando, já que tudo veio à tona, Gabriel, que o mundo inteiro já sabe que eu sou gay e que você também, especialmente a sua família, eu não vejo por que a gente não dar um passo mais ousado em relação ao nosso futuro, a partir de agora. Um passo mais ousado? Estranhou Gabriel a combinação das palavras. É, meu caro, um passo mais ousado. Em outras palavras, a gente deveria se casar. Gabriel olhou com alegria. Falo sério, afirmou Hugo confiante. É mesmo? Sim, a maioria dos estados americanos já aprova o casamento entre dois homens, portanto, gostou ou não gostou da ideia? É óbvio que eu gostei, Hugo. Na verdade, eu adorei. E outro sorriso bonito voltou a brilhar na face de Hugo, que disse romanticamente a seguir: Então, como nos velhos tempos, só me resta pedir a sua mão em casamento. Como não poderei pedi-la ao seu pai e nem à sua mãe, eu pedirei a você mesmo. Mas eu aviso de antemão que eu não quero somente a sua mão, eu quero o corpo todo, pode ser? E Gabriel também sorriu lindamente. Sem mais, ajoelhando-se aos pés do moço, Hugo tomou-lhe a mão direita e, encarando o namorado, perguntou: Gabriel Calloway, você aceita se casar comigo? Para vivermos na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até mesmo além da morte? A resposta de Gabriel soou com uma convicção tremenda. É claro que eu aceito, Hugo, porque eu o amo muito. Agarrando firmemente o punho do rapaz, Gabriel o forçou a se levantar para que pudesse ficar cara a cara, olhos nos olhos, boca a boca. Não há nada no mundo, nem nunca haverá, que possa fazer eu deixar de amá-lo, Hugo. Nada, absolutamente nada. Naquela noite, ambos dormiram o sono dos deuses. No dia seguinte, Hugo foi o primeiro a se levantar. Foi até a janela, abriu e respirou o ar revigorante da manhã. O céu estava lindo, tão azul quanto os seus olhos. Não havia uma nuvem sequer que pudesse derramar chuvas inesperadas. Como era bom estar vivo, pensou, feliz por se ver ali, amado e também por poder amar. Ele preparava o café da manhã quando Gabriel chegou à cozinha. Seu estado de espírito era contagiante. Bom dia, lindo dia, hein? Sem dúvida, concordou Hugo
indo até ele e lhe dando um selinho com gosto de pasta de dente. Ao se sentarem à mesa, Hugo confessou: estou tão feliz, que se você não se importar, eu quero contar para o mundo inteiro que a gente vai se casar. Mesmo que você não conte, cedo ou tarde a mídia descobre e será notícia em todos os meios de comunicação. Você tem razão. Mas se você quer contar a novidade a todos, faça. Dou-lhe todo o meu apoio. É mesmo? Mesmo? Decidido, Hugo novamente reuniu a imprensa para anunciar o seu casamento com Gabrielle Calloway. Foi durante a coletiva que ele, por meros segundos, enxergou na mão de um dos repórteres um revólver ao invés de um microfone. Estremeceu diante da visão, chamando a atenção de Gabriel, que estava ao seu lado. Está tudo bem? Sim, sim. E novamente Hugo voltou os olhos para o repórter, sentindo um inesperado calafrio. Teria sido aquilo um mau presságio? Ele não podia se esquecer que no meio da sociedade permaneciam aqueles que abominavam os gays, a ponto de querer vê-los mortos. No minuto seguinte, ele tentou se acalmar. Afinal, o que estivera o tempo todo na mão do repórter fora mesmo um microfone, nada mais. Enquanto Hugo vivia mais uma grande realização, Christopher experimentava novamente a sua amarga realidade. Quando Vanessa apareceu em sua casa, levando o filho para o pai ver, este, pela primeira vez, abraçou o menino com vontade. Estava realmente com saudades dele. E você, Christopher, como está? Perguntou a moça, chocada com a aparência do ex-marido e o descuido total para consigo e com a casa onde vivia. Indo, respondeu ele com uma ponta de ressentimento na voz. Você soube que o Hugo vai se casar? É uma das fofocas mais quentes da mídia no momento. Eu sei. Então, Christopher, penso que você deveria fazer o mesmo. Encontrar um cara e junto dele recomeçar a sua vida. Para encher o meu filho de vergonha no futuro, Vanessa? Nunca. Além do mais, não me considero gay totalmente. O único cara por quem eu realmente me senti atraído foi o Hugo. Outros nunca existiram. Ao notar a quantidade de garrafinhas de cervejas vazias largadas num canto da cozinha, Vanessa lançou um olhar reprovador. Pelo visto, você anda bebendo muito novamente. Se continuar assim, Christopher. Ele fingiu não a ouvir e falou com Luca propositadamente, para não ter que ouvi-la, mas ela ainda estava ali, aguardando por sua atenção. Antes de fazer qualquer loucura, Christopher, pense no seu filho. Ter um pai que morreu de tanto beber será vergonhoso para ele, além de mau exemplo. E novamente ele voltou a atenção para o garoto, para fugir de Vanessa. Somente quando se viu só, largado na varanda de sua casa, é que Christopher voltou a pensar em Hugo se casando. E novamente ele se viu chegando à mesma conclusão que chegara antes. Hugo feliz, Hugo bem-sucedido, Hugo realizando seus sonhos, Hugo uma celebridade, e Hugo agora feliz no amor. E ele, Christopher, infeliz, preso a uma vida besta, onde seus sonhos foram massacrados pelo seu pai, que nem teve tempo de apreciar todo o sacrifício que ele fizera por ele, nem a sua mãe, que morava longe e o abandonara sozinho para realizar o que tanto sonhou para si. Restava somente ele, Christopher, e a infelicidade, Christopher e a frustração, Christopher e a morte em vida, Christopher abandonado pela esposa, Christopher cada vez mais solitário, Christopher um alcoólatra. E ele então se lembrou da arma que o pai tinha e havia guardado em algum lugar da casa. Ainda que zonzo de tanto beber, foi procurá-la. O casamento. Semanas depois, um lindo dia primaveril,
Hugo e Gabriel estavam elegantemente vestidos, trajando um belíssimo terno fino tecido italiano, prontos para se casarem, como tanto desejavam. O local escolhido para a cerimônia foi um ao ar livre, cercado por lindas árvores e com um altar sobre o céu aberto, cercado de belíssimas flores ornamentais. Não havia muitos convidados por parte de Gabriel. A maioria dos presentes eram mesmo os poucos amigos que Hugo fizera no futebol americano e que não tiveram preconceito por ele ser gay. John Peters, o único padrinho de Hugo, estava também vestido impecavelmente, sentindo-se o tal por ser padrinho numa cerimônia tão inusitada como aquela. Sally o acompanhava. Amadeu Martini também estava presente, muito orgulhoso por ver o neto se realizando no amor como sempre mereceu. O casamento teve início pelo tapete vermelho que levava até o altar florido. Hugo e Gabriel seguiram de mãos dadas, sorrindo um para o outro, para os presentes e para a vida. Diante da cerimonialista, os dois pararam e ela então deu início à cerimônia. Só quem está pronto para o amor está pronto para uma vida a dois. Só mesmo quem fica pleno de amor é capaz de estar pleno para uma vida a dois. Na hora de ambos porem aliança um no outro, Gabriel, pegando na mão de Hugo, disse muito emocionado: Hugo Martini, quero ser seu, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E sobre os olhos atentos do companheiro, Gabriel lhe colocou a aliança em seu dedo anelar esquerdo. Hugo fez o mesmo, entre lágrimas de pura emoção. Nesse interim, o Sr. Calloway chegava ao local onde se realizava a cerimônia de casamento do seu filho mais velho, acompanhado do filho mais novo. Estava também bem vestido, o que ajudava a suavizar a sua expressão severa e amargurada. A passos lentos, ele seguiu em direção ao local onde se realizava o casamento. Na posição em que Hugo se encontrava no altar, ele pôde avistar o homem chegando, e sua reação fez com que Gabriel olhasse na mesma direção. Ao ver o pai, Gabriel ficou evidentemente surpreso e maravilhado ao mesmo tempo. Papai, murmurou ele emocionado. É óbvio que Gabriel estava feliz por ver que o pai, pelo menos ele, havia comparecido àquele momento tão marcante de sua vida. E abrindo um sorriso para o velho, ele quis mostrar ao Sr. Calloway o quanto a sua presença o realizava. O homem, suando em profusão, fechou os olhos até espremê-los, enquanto o suor parecia arder-lhe a pele como se fosse um ácido. Então, do bolso do paletó, retirou a arma que havia levado com ele para fazer o que achava ser o certo. Diante de tudo aquilo, sem hesitação, atirou a queima-roupa 3 vezes no filho, voltado na sua direção. O choque em todos ali foi total. E se John Peters não tivesse sido rápido, segurado o velho pela mão, ele certamente teria acertado Hugo com uma bala. Enquanto era chamado uma ambulância, Hugo se curvou sobre Gabriel, olhando para ele com seus olhos tomados de aflição. Você vai sair dessa, meu amor, resista. O moço baleado tentou falar, com grande esforço, mas não foi forte o suficiente para dizer o que tanto desejava. Não precisa me dizer nada, Gabriel. Seus olhos já me dizem tudo, meu amor. Atalhou Hugo, procurando se fazer de forte diante de tão delicada situação. Eu também o amo infinitamente. Por você eu sou capaz de dar a minha vida, porque você é a minha vida. E os olhos de Gabriel se fecharam, enquanto lágrimas vazavam pelos cantos. A cena era muito triste de se ver. Só mesmo quando ele foi levado para o hospital mais próximo é que todos ali respiraram um pouco mais aliviados. Enquanto isso,
John Peters detinha o Sr. Calloway até a polícia chegar ao local. Nesse momento, Arthur Calloway aproximou-se dos dois e John lhe contou tudo o que havia acabado de acontecer. A reação opaca de Arthur foi o que mais impressionou John. Foi como se o sujeito tivesse amado o que aconteceu. O triste acontecimento foi manchete em todos os meios de comunicação do mundo inteiro. Por mais desumano que tivesse sido, muitos ainda acreditavam que o pai agira corretamente ao atirar no filho por ele ser gay, provando mais uma vez que boa parte da humanidade estacionou mesmo na ignorância e na crueldade que há milênios causa dor, guerra e brutalidade no mundo. Enquanto isso, médicos tentavam salvar a vida de Gabriel. Hugo aguardava por notícias dele na sala de espera do hospital. Seu avô estava com ele, andando de um lado para o outro, orando em silêncio. Enquanto Hugo sentiu um aperto no estômago, uma falta de ar, um desespero desprezível. Quando caiu em si novamente, o avô estava ao seu lado. Seus olhos também estavam vermelhos e lagrimejantes. Ele morreu, não morreu? Indagou Hugo quase sem voz. Deram a notícia, não foi? Amadeu não teve coragem de dizer que sim. Também não era preciso. Hugo fechou os olhos e lágrimas vieram à tona. Restava-lhe agora apenas as lembranças dos bons momentos que viveu ao lado daquele que tanto lhe ensinou. Seu rosto bonito, seu bom humor, sua crescente coragem de ser feliz e amar quem seu coração escolhesse para amar. Que Deus o tenha, vovô. Foi tudo o que o rapaz conseguiu dizer, antes de romper num choro agonizante. Amadeu enlaçou o neto e com ele chorou a sua dor. Perder quem se ama não é fácil, Hugo. Sei muito bem como está se sentindo. É como se um tsunami tivesse nos atingido. Mas não se esqueça nunca, meu neto, que você não está só. Eu continuo aqui por você. E se a sua avó ainda estivesse viva, ela também estaria aqui te apoiando. Eu sei, vovô. E mais uma vez, muito obrigado por tudo, pelo apoio, pelo carinho. Eu o amo muito, Hugo. Eu também o amo, vovô. E os dois novamente se abraçaram. Quero vê-lo, vovô. Quero vê-lo agora. Está bem, eu o acompanho. Diante do corpo de Gabriel, estendido sobre o leito, Hugo fechou os olhos como se aquilo pudesse despertá-lo daquele pesadelo horrível. Então abraçou e o beijou demorado, querendo sentir o que ainda restava de calor em seu corpo. Vá com Deus, meu amor. Um dia a gente se encontra. E novamente ele chorou convulsivamente, até o avô tocar o seu ombro e, num gesto carinhoso, conduzi-lo para fora do local. E novamente o acontecimento tornou-se manchete na mídia, visto que a família de Gabriel, por momento algum, manifestou interesse em sepultá-lo no jazido da família. Hugo tomou a iniciativa de sepultá-lo ali mesmo, num dos cemitérios mais bonitos da cidade. Foi tudo providenciado por John e Sally, que se mantiveram ao seu lado, prestando-lhe todo o auxílio possível durante aquela travessia árdua de sua vida. No cemitério, o caixão foi posto na cova sob os olhos atentos e lagrimejantes dos poucos presentes. Para ajudar Hugo naquele momento tão difícil, Sally aproximou-se dele e disse: Ele agora está com Deus, Hugo. Deus o acolherá e o abençoará. O rapaz voltou os olhos para o céu e depois para ela e disse: Sim, ele agora está com Deus, porque Deus é misericordioso, tolerante e compreensivo. Além do que, Gabriel só soube fazer o bem enquanto vivo, só o bem. E nesse momento,
Uma leve brisa passou por eles, balançando as flores que ali estavam e espalhando o seu perfume pelo ar. Gabriel não foi o único ser humano a ser morto por amar alguém do mesmo sexo. Muitos outros morreram assassinados ao longo da história da humanidade. E o que é pior, continuam sendo assassinados, apesar de todo o avanço intelectual do homem. Corações de pedra. Tão chocante quanto tudo foi o depoimento do Sr. Calloway a respeito do que fez. Encarei a morte do meu filho com grande alívio. Não suportava mais saber que ele desmoralizava o meu nome e o da minha família. Todo pai deveria agir assim, com um filho que não honra a sua masculinidade e faz dela uma vergonha para todos, especialmente para o seu pai e antepassados. Diante do depoimento do homem, George Romero comentou com Sônia: Inacreditável esse senhor Calloway, hein? Mata o filho a queima-roupa e ainda acredita que serviu de exemplo para os inúmeros pais diante dos filhos que optam, entre aspas, ser homossexuais? Desde quando assassinar alguém é sinal de exemplo e dignidade? Somente sinal de maldade e covardia? Uma breve pausa e George completou. Sabe qual é a verdade sobre tudo isso, Sônia? É que não é somente dessa forma que um pai mata o seu filho, por ele ser o que ele é. Ao expulsá-lo de casa, tornando-se indiferente a ele, negando-lhe o amor, palavras de conforto e um ombro amigo, ele também está matando de certo modo, privando-o do direito de conviver com a família. Ele atinge a sua alma como uma bala atinge o seu físico. Diante do silêncio da esposa, o marido quis saber qual era a sua opinião sobre o que havia acontecido. Ante a sua intolerância, a resposta de Sônia não poderia ter sido outra. Esse homem agiu certo sim, George. Essa vergonha tem que parar. Homem é homem, mulher é mulher. Homem nasceu para se casar com mulher e vice-versa, e ponto final. Qualquer inversão de ação é coisa do demônio, do demo. George, horrorizado com o que ouviu, respondeu trêmulo. Quer dizer que você concorda com um pai que chega ao ponto de matar o próprio filho por ele ser gay? Você ainda acredita que é espancando um filho ou até mesmo tirando-lhe a vida que se educa? Sônia não precisou dizer nada. A resposta estava estampada em sua expressão taciturna. Estou mais uma vez decepcionado com você, Sônia. Seus valores são desumanos. Você julga esse pai, certo em sua atitude, mas teria você coragem de fazer o mesmo com seu filho, sendo ele gay? Olhando bem para o marido, Sônia Mendonça lhe foi novamente precisa nas palavras. A gente não dá mais certo junto, George. Ele mal podia acreditar no que estava ouvindo. É isso mesmo que você ouviu, George. Eu penso uma coisa e você pensa outra. Não dá para conviver assim. Não acredito que você esteja me dizendo tal coisa. Digo-lhe porque é verdade. O homem se enfezou. Vou lhe dizer algo também de extrema verdade, Sônia. As nossas verdades o tempo não apaga. Por mais que tentemos fugir delas, elas seguem a nossa sombra. Cedo ou tarde, teremos de encará-las. Tentar encobri-las é o mesmo que tentar tampar o sol com a peneira. A sua verdade, George, retrucou ela furiosa, é coisa do Satanás. As escrituras sagradas condenam a homossexualidade. Condenam também matar o próximo sob qualquer circunstância, Sônia. Eu não o entendo, George. Por que defende tanto essa gente? Você é boiola, não é? Não sou, não. Talvez por isso eu consiga compreender melhor os gays e aceitá-los. A mim, eles não me ameaçam em nada. Estou muito seguro da minha heterossexualidade. Por sinal, quem está seguro
não tem por que temer o convívio com um gay. Chega! Berrou ela, ensandecida. Acabou! Arrume as suas coisas e... Ele rapidamente a interrompeu. Arrume você as suas coisas, Sônia. Essa casa é minha. Quando nos juntamos, já era minha. Os olhos dela brilharam de ódio diante do fato. Sem demora, ela seguiu para o quarto e começou a juntar as suas coisas. George, arrependido de lhe ter sido tão severo, foi atrás dela e lhe pediu desculpas. Não precisa se desesperar por isso, Sônia. Permaneça aqui até que tenha um lugar para onde ir. Mas ela não lhe deu ouvidos, continuou desenfreadamente a arrumar tudo o que era seu, enquanto lágrimas quentes de puro ódio escorriam por sua face em brasa. Ao perceber que ela não mudaria de ideia, George ligou para David no celular do rapaz e explicou o que estava ocorrendo. O jovem, na mesma hora, pediu dispensa do serviço, explicando que tinha algo urgente para resolver, um imprevisto, e partiu rumo à casa que o acolheu por um bom tempo. Chegando lá, encontrou Sônia já com tudo ajeitado para partir. Dona Sônia, a senhora vem para minha casa, disse ele sem floreios. É pequena, mas acolherá a senhora até que... Fulminando o rapaz com os olhos tomados de raiva, ela respondeu-lhe com repulsa. Para sua casa eu não vou. Lá só tem viado, pecado, doença, não vou. Já liguei para uma amiga minha da igreja e ficarei lá até que eu encontre um estúdio para alugar. Dona Sônia, David tentou novamente lhe ser gentil. Ela simplesmente o ignorou, pegou um táxi e partiu. George e David se entreolharam, inconformados novamente com a reação da mulher. Pessoal, a história continua. E se estão gostando, não esqueçam de deixar o seu like. E sabem também que o seu comentário é muito importante para mim. Este canal não é monetizado. E se você quiser doar qualquer valor de livre escolha, eu agradeço.